Muito bem, agora vamos para a continuação. Depois da definição de a vontade de Deus, eu quero agora compartilhar sobre fazendo a vontade de Deus. O ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina, afeta a nossa vida diária como crentes. E eu quero aqui poder falar de alguma coisa sobre isso. A primeira coisa que eu quero relacionar, devemos descobrir qual é a vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Como os dias em que vivemos são maus, temos que entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu olhar para o que está escrito em Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo de número 5, e o versículo de número 17, ele diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. A palavra insensato, um dos seus significados é ser sem juízo. Ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos buscar, precisamos descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Infelizmente, tem muitos crentes que estão esperando descer um anjo do céu e dizer assim: meu filho, eu vim aqui enviado do Pai para dizer a você qual é a sua missão, qual é a vontade dele para você. Não espere necessariamente algo assim, mas nós precisamos descobrir, buscar entender qual é a vontade dele para com a minha vida. E aqui o texto que nós lemos de Efésios, no capítulo de número 5, ele vai dizer, olha, vou reler para vocês esse texto. Ele diz assim: pelo que não sejais insensato, sem juízo, imaturo, inconstante e muitas outras situações semelhantes acerca da vontade de Deus. Mas entendei, procure entender qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Porém, uma vez que nós já sabemos qual é a vontade de Deus para mim, aí então agora precisamos dedicar-nos ao cumprimento da sua vontade. Primeiro eu preciso entender qual é a vontade dele para mim, depois eu preciso seguir essa vontade, esse propósito. E eu vejo aqui um exemplo do salmista quando ele cita o Salmo de número 143, versículo do número 10. Salmo 143 é uma característica minha de ler as referências para facilitar melhor o entendimento da mensagem. E no Salmo de número 143, versículo 10, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana.
Então nós vemos aqui que primeiro eu preciso descobrir a vontade. Agora eu preciso viver, dedicar-me ao cumprimento da sua vontade para com a minha vida. E o salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe dê, ensine a fazer a sua vontade. Citamos o Salmo 143, versículo 10. Ao pedir igualmente que o Espírito guie por terra plana, indica que, em essência, está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida de retidão, a viver uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus, que exalte o seu santo nome. Aí a gente pode ver semelhantemente, Paulo espera que os cristãos tessalonicenses sigam a vontade divina, evitando a imoralidade sexual, vivendo de uma maneira santa e honrosa. Olha o que diz a primeira carta aos Tessalonicenses. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor Jesus para conosco. Primeira carta que Paulo escreve aos irmãos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e o versículo de número 3 e 4, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quem é o vaso? De quem ele está falando deste vaso? De mim e de você. Então que nós possamos usar este vaso para honra, para santificação e honra. Então aqui nós vemos que no outro lugar Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade divina, a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. O nosso problema, irmãos, é que nós queremos agradar a Deus em parte, aquilo que é conveniente aos nossos pensamentos, ao nosso entendimento, porém não estamos muitas vezes dispostos a abrir mão de tudo aquilo que aumenta o nosso ego, que exalta ao próprio homem, trazendo o egoísmo, trazendo muitas vezes situações em que nós tiramos o Deus do centro e nos colocamos como centro, o homem no centro, que seria o antropocentrismo. Então, com isso, em Colossenses capítulo de número 1, Colossenses capítulo de número 1, versículo 9 e 10, nós vamos encontrar aqui a Bíblia Sagrada dizendo assim: por esta razão, olha só o que diz Paulo, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Versículo 10: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amados, nós precisamos crescer a cada dia, e nós só crescemos se nós nos alimentarmos da palavra.
E no momento em que nós nos alimentamos da palavra, nós vamos ver que muitas coisas que não são úteis, nós começamos a deixar de lado para viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, com isso, nós estamos vendo aqui sobre essa questão de, primeiro, descobrir, e depois precisamos dedicar-nos ao cumprimento da palavra de Deus para com as nossas vidas.